Quando eu comecei a desconfiar que eu pudesse fazer parte do espectro autista, eu comecei a estudar muito sobre as características. Não só as características em mim, mas as características em geral. E hoje eu vou começar uma série de vídeos contando sobre todas as características que eu consegui encaixar para vocês e explicando um pouquinho sobre cada uma delas. Então vamos lá. A primeira característica que eu quero começar comentando aqui com vocês é a questão do contato visual. O contato visual é uma característica que muitas crianças autistas apresentam também, mas em relação aos adultos, quando a gente começa a pesquisar mais sobre o autismo em adultos, o contato visual existe. Porém, ele pode ser muito desconfortável. Durante a minha infância e adolescência e tal, eu fui ouvindo das pessoas que olhar nos olhos demonstrava um sinal de confiança. Olhar nos olhos era porque as pessoas iam perceber que você estava prestando atenção no que elas estavam falando, mas sempre foi algo que me incomodou muito. Eu não gostava de olhar diretamente nos olhos das pessoas. Inclusive, quando eu não olhava nos olhos, eu conseguia prestar muito mais atenção no que as pessoas estavam falando comigo. E antes, de eu começar a pesquisar sobre as minhas características, eu observava isso em mim e eu pensava, mas acho que todo mundo deve se sentir incomodado olhando nos olhos das pessoas. E conforme eu fui vendo, não é bem assim. Então essa é uma característica muito comum em autistas adultos. Uma outra característica que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar por aí é a questão do masking, de você mascarar o seu comportamento. Eu sempre percebia que eu era uma pessoa assim que eu até me achava sem personalidade, porque cada grupo que eu ia conversar, ou cada amiga que eu ia conversar, por exemplo, eu conseguia agir de acordo com o que elas estavam agindo. E eu pensava, nossa, será que eu sou uma pessoa assim, tão sem personalidade? Porque cada vez eu ajo de uma maneira diferente. E eu me questionei muito tempo por isso. Mas as pessoas autistas, os autistas adultos, talvez seja por questão de querer se encaixar, talvez seja por questão de tentar ver como que a gente deve agir em determinado momento. Essa questão da gente não perceber, algumas coisas, faz com que a gente observe os outros e imite, mas digamos assim, os outros. Então, eu sabia que, por exemplo, quando eu vou fazer tal atividade, eu sempre tenho que perguntar isso, isso e isso. Quando eu vou falar com tal pessoa, eu tenho que falar mais animada. Quando eu vou falar com a outra pessoa, eu tenho que falar mais séria. E isso é a questão do masking, A gente esconder algo que a gente está sentindo, talvez, para lidar com determinada situação. Não gostar de falar ao telefone. Gente, eu tenho pavor de telefone e eu nunca soube explicar isso para as pessoas. As pessoas sempre olhavam para mim e falavam, mas Violet, é só pegar o telefone e ligar. Ou, atenda aí. Gente, nossa, eu tenho um pavor. E depois que eu comecei a estudar mais sobre autismo, sobre as características, em adultos e tal, eu comecei a ver que esse receio da ligação é o fato da gente não saber o que esperar, da gente não ter aquele preparo. Geralmente, autistas gostam de saber o que está sendo feito, gostam de rotina, gostam de previsibilidade. E numa ligação, a gente não tem como adivinhar como que vai ser essa conversa. Principalmente sem a gente estar olhando para a pessoa, só no telefone ali, tentando imaginar se a pessoa tá com que cara que ela tá fazendo. Então, sempre foi algo muito difícil pra mim. Eu nunca gostei de fazer ligação nem pra pedir pizza, por exemplo. Inclusive, quando eu tava grávida, eu com dores, e preocupada com a gravidez, era o meu marido que tinha que ligar pra obstetra e ver o que poderia estar acontecendo. E eu ia falando, fala isso, isso, isso. E aí ele falava no telefone. Eu sempre tive estereotipias, mas eu não sabia o que eram estereotipias. E que o que eu fazia era uma estereotipia. Estereotipias são movimentos repetitivos. Então, quando a gente fica fazendo algo repetidamente, aquilo é uma estereotipia. Então, por exemplo, pegar uma caneta e ficar apertando a caneta, ou tira, põe, é uma estereotipia. Uma coisa que eu amo fazer é pegar isso aqui do celular, e ficar abrindo, fechando. Amo fazer. Uma estereotipia que eu tenho e desde muito tempo é ficar chacoalhando o pé, a perna, ou ficar esfregando assim um pé no outro. Algo que eu fazia desde bebezinha era ficar pegando a minha orelha. Hoje em dia eu ainda faço às vezes.
Principalmente quando a orelha tá geladinha, pegar a orelha dos outros também eu gosto de ficar apertando, não de gente desconhecida, né? Mas eu gosto muito de fazer isso. Teve uma época que eu roía muito a unha, ou a questão de ficar tocando e ouvindo a mesma música sem parar, sem parar, sem parar. Então, tudo que você faz repetidamente é uma estereotipia. E as pessoas que não são autistas, elas podem ter estereotipias, mas no autismo é mais intenso. Então, por exemplo, quando eu tô nervosa, eu faço estereotipia, eu fico chacoalhando o pé. Quando eu tô deitada assistindo meu seriado, eu fico fazendo estereotipia. Então, pode ser... a estereotipia, ela é para o corpo se regular. Seja quando a gente está bem ou quando a gente está ansioso, nervoso com alguma coisa. Uma característica muito comum em autistas que eu sempre tive é a questão do apego à rotina. Quando eu preciso mudar a minha rotina, eu lido de uma forma tranquila. Mas quando eu planejo algo na minha cabeça, ou até mesmo escrevendo do meu dia a dia, e algo sai do conforme, ou sai do meu planejamento, eu não consigo simplesmente me adequar sabe, com facilidade. Eu vou ficar nervosa. Muitas vezes eu cheguei a entrar em crises, né? Comecei de ficar chorando e achar que não tem saída e que eu não tenho como resolver aquilo. Então a gente gosta muito de saber o que vai acontecer. Inclusive com a minha filha, toda vez que a gente vai fazer alguma atividade, eu explico pra ela a rotina do dia a dia, digamos, né? Então, por exemplo, hoje é sábado, o que nós vamos fazer? Eu falo, a gente vai fazer isso, depois isso, aí a gente vai almoçar aqui, a gente vai comer isso. Isso deixa ela mais tranquila, isso deixa ela mais calma e isso também me deixa tranquila também. E sério, gente, teve muitas vezes onde eu cheguei a ter grandes discussões com meu marido por questão de mudança de rotina. Digamos, um dia antes... eu pensava, amanhã eu vou acordar a tal hora, aí meu marido me leva em tal lugar pra eu fazer tal coisa, depois ele volta, e aí eu chego em tal lugar, tal hora. E aí, se no dia seguinte ele falasse, eu não vou poder te levar, você pode ir sozinha, gente? Eu ficava tão nervosa, e é claro que eu ficava pensando, nossa, por que eu sou assim? Por que eu tô agindo assim? O que custa? Mas é um sentimento tão difícil na hora que parece que a gente não vai ter uma saída, uma solução. Então, vocês conseguem entender a importância que o diagnóstico teve em mim em relação a eu poder saber e entender os meus comportamentos e saber como melhorar também. Isso realmente me ajudou demais. Essas foram as 5 características do dia. Acompanhe para mais. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tchau!